Glória a Deus. Agora sim, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 10. Antes de nós lermos o texto, por mais um instante eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Mais um instante, feche os olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia e esse culto que estamos aqui para celebrar, para bendizer, mas também para receber do Senhor, Pai. Obrigado, papai querido. E eu peço ao Senhor que em mais esse dia o Senhor fale aos nossos corações. Prepare agora os nossos corações como uma boa terra para receber a Tua palavra. Satanás não venha roubar essa palavra do nosso coração. Toda distração, toda preocupação agora que não prevaleça, não permaneça na vida de nenhum dos meus irmãos, nas nossas vidas. Tudo que vem para roubar a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, não prevaleça. Nós repreendemos em nome de Jesus. Mas nos ajuda agora, Pai, a levar cativos os nossos pensamentos ao Senhor. Agora prestar realmente atenção, ter ouvidos que ouvem a palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Para que saiamos daqui abençoados, Pai. Sejamos bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Timóteo 3,10 diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Aqui é Paulo, queridos, escrevendo para o seu amado filho na fé, o seu discípulo Timóteo. Ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Até aqui. Eu quero ler de novo. Timóteo, você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência e o meu amor e a minha perseverança. Só o verso 10. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu fazer um exercício aqui com vocês, antes de eu começar a discorrer acerca dessa palavra. Eu queria que você agora não se distraísse. Eu queria que você vai fechar os seus olhos na hora que eu mandar. Eu queria que você trouxesse à sua memória alguma pessoa ou pessoas que marcaram a sua vida. Ainda não, espera um pouco. Eu queria que você trouxesse à sua memória pessoas ou uma pessoa, algumas pessoas que marcaram de maneira tremenda a sua vida, marcaram de forma positiva. Eu sei que tem pessoas que acabam marcando de forma negativa, né? Mas eu quero que você traga à memória, queridos, pessoas que marcaram de forma positiva. Aquela pessoa que quando você pensa nela, vem uma saudade, vem às vezes uma alegria no seu coração, saudade de ver ela de novo, às vezes faz tempo que você não vê ela, ou vem um sentimento de gratidão, vem sentimentos bons. Eu quero que você, agora sim, feche seus olhos por um instante. Pessoal que está em casa, eu quero que você faça a mesma coisa. Em casa, ou onde você estiver agora assistindo através das redes sociais, feche os seus olhos. Eu quero que você traga à memória essa pessoa ou essas pessoas que marcaram de maneira tremenda a sua vida. Feche os seus olhos agora, faz isso, queridos, só por alguns instantes. Não fica preocupado com nada agora, não. Você consegue fazer isso? Vai fazendo isso. Traz essa pessoa à sua memória. Pessoa que foi um diferencial na sua vida tremendo. Foi um divisor de águas, foi usado para ser um divisor de águas. Trouxe uma alegria, mudou a sua vida. Você sente saudade dela. Vem uma gratidão. Desejo de ver ela novamente. Traz a sua memória aí. Você consegue lembrar dessa pessoa ou dessas pessoas?
Faz esse exercício. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Pode abrir os seus olhos, só para você trazer um pouquinho a memória aí, dar uma encorajada, alegrar seu coração também. Espero que você tenha lembrado, né? Eu acredito aqui, nós estamos o quê? Umas 40 pessoas? Eu acredito que 38 acabou pensando no pastor. Ó, que humildade, né? Estou brincando, gente. Brincadeiras à parte. Mas como é bom a gente pensar nessas pessoas. Como é bom. Por que eu disse para você fazer isso? Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração hoje, que eu coloquei como título ou tema nela, Marcando Vidas. Marcando vidas. É fato que a gente tem o poder, queridos, de marcar a vida das pessoas. Tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Aí no início do capítulo 3 de 2 Timóteo, a gente vai ver Paulo falando para o seu discípulo que nos últimos tempos, os tempos seriam maus, ruins. Nós vimos disso até quinta-feira no Encorajando Hoje, né? Diz que os homens seriam extremamente maus, e começa a falar, seriam ingratos, caluniadores, precipitados, sem domínio próprio, sem amor pela família, desobedientes aos pais, e ele faz uma lista de tantas coisas. Ele faz uma lista de como seria. Mas aí, queridos, porém no versículo 10, Paulo começa dizendo algo ao seu discípulo, que se entende que Timóteo não. Timóteo seria diferente. Ele fala assim para Timóteo, mas, no capítulo 10, eu gosto dessa palavrinha mas, né? Eu uso em algumas pregações, essa palavrinha mas que é uma conjunção adversativa. Mas, que significa porém, entretanto, todavia, mas, você, Timóteo, os homens vão ser maus, os tempos são ruins, os homens vão ser assim, né, como eu disse aí, ingratos, caluniadores, sem amor pela família, soberbos, arrogantes, mas você, Timóteo, você não. E por que Paulo está falando isso, queridos? Porque Paulo, diferente, né, Timóteo, diferente dos outros homens, nós vamos ver depois desse mas, é que Paulo começa a discorrer no versículo 10. Depois do mas, Paulo começa a falar no versículo 10, por que Timóteo seria diferente desses homens? Né? Porque Timóteo tinha sido e estava sendo marcado por Paulo, pela vida de Paulo. Essas marcas que o apóstolo Paulo deixou no seu discípulo, queridos, foram fundamentais para que ele se tornasse um grande homem de Deus. Então esse versículo 10, curtinho aqui, mas dá para você fazer aqui, na verdade dá para você tirar diversas pregações dele, só desse verso 10. É um versículo aqui que fala de um homem que marcou profundamente a vida do seu discípulo. Falou, Timóteo, você não. Os tempos são maus. Os homens são maus. Vai vir tempos que os homens vão ser muito maus. Mas você não, Timóteo. Você não. Por quê? Aí ele começa a falar no verso 10. E é aqui que eu quero trazer algumas coisas ao seu coração. A gente vai aprender nesse texto algumas maneiras, como é que a gente pode ser instrumento de Deus para marcar a vida das pessoas. Eu comecei dizendo, para você trazer à sua memória, pessoas que marcaram a sua vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. De quem você tem marcado? Quem é que você tem marcado? Ou você tem marcado a vida de pessoas? A sua vida tem sido um instrumento, assim como você se lembrou com essa alegria, com essa saudade, com essa gratidão, nossa vida tem sido usada assim de maneira que quando as pessoas se lembram de nós, as pessoas
vem aquela gratidão, aquela alegria, aquele desejo de nos ver. A nossa vida tem marcado a vida de outros assim? Tem marcado? Sua vida tem marcado assim de maneira positiva, poderosa a vida de outras pessoas? Tem ou não? Falando de marcar aí, quando eu falei para vocês, né, sobre fechar os olhos, lembrar de uma pessoa, eu não tenho como me esquecer de uma pessoa, queridos. Eu sempre me lembro, eu tenho até saudades, tenho saudades dela, de uma pessoa que foi uma das pessoas que mais marcou a minha vida. A pessoa que eu tenho um tremendo carinho, amo ela demais, e uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida. Ela se chama Luzia. Foi a menina que estudou comigo na escola e que me ganhou para Cristo. Uma menina que é desse tamanhozinho assim, eu acho que é 1,5 m, deve ter 1,5 m. Se ela estiver ouvindo depois essa pregação, ela vai bater em mim. E eu me lembro dela com muito carinho, com muito amor. Né? Eu falo assim, eu sei nem se minha esposa às vezes fica um pouco enciumada dela, mas acredito que não, já não fica mais não. E não tem como ser diferente. Por quê, queridos? Foi a pessoa que me ganhou para Cristo. A pessoa que investiu muito tempo de oração na minha vida. A pessoa que quando eu me converti, com os meus perrengues de novo convertido, as minhas dúvidas, né, as minhas coisas, eu dei trabalho para ela em algumas coisas. E uma pessoa que teve muita paciência, muito carinho comigo, sempre me tratou com muito amor, muito carinho, e uma pessoa que me ajudou demais a crescer. E eu me lembro que às vezes que eu me encontrava com ela, sempre quando faz muitos anos que eu não vejo ela, às vezes que eu me encontrava com ela, tem uma frase que ela fala assim, ela falava assim, oi, pedra da minha coroa. Ela falava assim, você é a pedra da minha coroa, né? Assim, de verdade, ela disse, ela tem uma alegria no coração dela, de saber que ela investiu tempos da vida dela, na minha vida, e ela saber que hoje eu estou como um pastor à frente, cuidando de um rebanho. Olha que alegria, né? Eu estou dizendo isso para você, pessoas que nos marcaram, mas e a gente? Você já marcou alguém assim? Será que você foi esse divisor de águas na vida de alguém, que quando alguém lembra assim da sua vida, fala, puxa, olha, quando eu me lembro do Otair, quando eu me lembro do Tiago, eu lembro daquele dia em que ele falou aquela palavra de Deus para mim, em que ela me deu aquela palavra, em que ele orou comigo. Não, aquele dia que ele estava comigo, só me abraçou, mas aquele dia parecia que eu ia dar cabo da minha vida e aquela pessoa me abraçou e mudou, tinha algo nele, tinha algo nela que era diferente e mudou a minha vida, a partir daquele dia, mudou. Isso é maravilhoso, queridos. Poder marcar a vida das pessoas assim é maravilhoso. Mas vamos lá, eu quero pegar dentro do texto. Paulo falando de coisas que marcou a vida de Timóteo. Ele diz, vai estar tudo dentro do verso 10. A primeira coisa, como marcar positivamente de maneira única a vida das pessoas, como Paulo fez na vida de Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Como é que eu posso marcar a vida de uma pessoa? Paulo fala, você tem seguido de perto. Uma maneira que a gente marca a vida das pessoas, queridos, é quando a gente anda de perto com as pessoas, né? Uma dessas maneiras é ser presente na vida das pessoas, é andar junto, é andar lado a lado, seja nos momentos bons ou seja em momentos ruins. A gente marca a vida das pessoas quando a gente anda de perto. Queridos, a gente não marca a vida das pessoas só de chegar e fazer uma pregação, falar de Jesus e falar coisas bonitas de amor, mas as pessoas precisam mais que isso. A vida das pessoas é marcada quando a gente está perto. E eu tenho certeza que todos vocês podem dar um testemunho disso. Porque muitas vezes, queridos, eu não sei se foi semana passada que eu falei sobre isso, mesmo pessoas que às vezes não conhecem a Deus, elas podem marcar a vida de outros.
Às vezes num momento triste, aquele momento que a pessoa perdeu um ente querido, e está lá num velório, e chega um amigo, às vezes ele não fala nada, mas ele fala, ele está lá com a pessoa, está junto. Olha, meu amigo veio, ele ficou o tempo inteiro comigo, ele me abraçou, ele não saiu do meu lado, aonde eu fui ele estava comigo, ele não me deixou, ele ficou ligando a semana inteira para mim. Você está bem? Você está bem? Como é que você está? Como é que você está? Isso marca. Agora, se a gente falar de Jesus para as pessoas, se a gente falar que Jesus é bom, a gente fala de uma palavra que é amor, mas a gente não está de perto, isso não transmite, muitas vezes, não transmite amor. Não transmite amor, como diz em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Hoje a gente está muito acostumado aí no WhatsApp, né? A gente fala alguma coisa, aí a pessoa manda aquele soquinho assim, né? Tamo junto, tamo junto. Mas quantos estão juntos de verdade? Quantos são aquele que você se sente acolhido? Que você sente que quando você precisa, a pessoa está perto. Ele está perto. Queridos, marcar a vida de pessoa, Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, você tem seguido de perto. Não é de longe, não é a distância. Você tem caminhado comigo, você tem estado pertinho comigo. Eu estou pertinho de você. Isso marca no momento bom, mas também no momento feliz. Não é só nos momentos ruins. Momentos felizes. Quantos são aqueles que a hora que você lá mudou de emprego, conquistou uma casa, conquistou um carro, conquistou uma vitória de alguma forma, aquele seu amigo está perto e você vê ele, você vê nos olhos dele, você vê no sorriso, você vê na expressão do corpo dele, na expressão facial, você vê que ele está se alegrando, parece que foi ele que ganhou, parece que foi aquela vitória, a vitória dele, você sente isso. Quantas pessoas estão assim com a gente? Ou na vida de quantos você está sendo assim? Eu também sempre cito aqui, eu me lembro de inúmeras vezes o meu pastor, o pastor Aguinaldo, quando eu compartilhei bênçãos da minha vida com ele, que eu via isso na vida do meu pastor. Eu compartilhava a bênção, ele chegava e falava, uhul, glória a Deus. E eu via que não era algo só para falar, deixa eu fazer aqui para mostrar para ele que eu estou feliz. Não, eu via de verdade na vida do meu pastor, como ele se alegrava com as minhas bênçãos, com as minhas vitórias. Quando eu contava algum tipo de bênção que eu tinha recebido e ganhado, meu pastor vibrava, meu pastor se alegrava. Porque estava andando junto, eu estou junto, me alegro com quem se alegra, me entristeço com aquele que está triste, né? Marcar a vida das pessoas, a gente precisa estar junto de verdade. É verdade ou não é, queridos? Você já experimentou isso? E você tem sido assim na vida de outros? Você tem andado de pertinho, de maneira que se você chamar pessoas, elas podem dizer, nossa, realmente ele está perto comigo, ele sempre está junto. Então, uma das formas de marcar é isso, de perto, está de pertinho. E Paulo fala para Timóteo, você tem seguido de perto, Timóteo. Uma outra maneira, Paulo fala para Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Uma outra forma da gente marcar a vida das pessoas, queridos, é ensinando. Ensinando o quê? Não preciso nem... Principal aqui, né? Ensinando matemática, português, a gente pode ensinar muitas coisas que vai abençoar. Mas ensinando, queridos, as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente é instrumento de Deus de verdade para ensinar pessoas sobre a palavra de Deus, e através desse ensino que a gente ensinou, na unção de Deus, na autoridade de Deus, essas pessoas receberam esse ensino e elas foram curadas, elas foram libertas, elas foram encorajadas, elas foram fortalecidas, elas receberam um novo ânimo, elas foram consoladas, elas começaram a crescer, porque você foi um instrumento de Deus para ensinar a palavra. E aqui eu não estou falando de você ser mestre,
teólogo, ou precisar ser um pastor, mas não, aquilo que Deus tem te dado, a porção que Deus tem te dado, você pegar e ensinar para outra pessoa, e você ensinou, e aquela pessoa aprendeu, e você viu que aquilo surtiu resultado na vida da pessoa. E por causa daquele resultado, a pessoa não se separou, a pessoa foi curada, a pessoa, ela aprendeu como se portar no trabalho, a pessoa mudou o relacionamento com os pais, a pessoa passou a ser um melhor esposo, uma melhor esposa, ela passou a aprender a lidar com as finanças, ela aprendeu a ser fiel na casa do pai, e por causa disso, ela começou a ser abençoada, porque você foi um instrumento de Deus, foi profeta de Deus, boca de Deus para ensinar. E eu posso encher minha boca, e meu coração é cheio de alegria, queridos. Eu sou suspeito disso, porque eu amo ensinar, ministrar a palavra de Deus. E eu posso dizer quantas pessoas eu tive a alegria de ensinar, e pessoas foram abençoadas, foram transformadas, encorajadas, aprenderam e começaram a colocar em prática, e foram, de alguma forma, foram abençoadas. Isso é maravilhoso, isso marca a vida das pessoas. E nós fomos chamados, queridos, para marcar vidas. E uma das formas é essa. Paulo fala para Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino. Ensine as pessoas. Ensine o que você tem aprendido de Deus. Ensine, queridos, não deixe de ensinar, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Não é só dar o pão, mas ensine ela, não é só dar o peixe, aliás, ensine ela a pescar. Porque mesmo quando você não estiver lá, ela vai saber pescar, e ela vai obter aquele sustento, e quando ela souber lidar, manusear a palavra, se relacionar com a palavra, ela mesma, ela não vai precisar de alguém pregando, alguém falando, ela no relacionamento dela, ali lendo a palavra, orando, na comunhão dela, ela vai ser liberta, ela vai ser curada, ela vai ter revelação de Deus. Por quê? Porque alguém ensinou. Por isso que uma das minhas preocupações, queridos, não é só não é dar pacote pronto, mas vocês são testemunhas que eu fico enfatizando aqui, às vezes eu sou até chato repetindo algumas coisas, porque eu quero que vocês vão para a palavra, eu quero que vocês amem a palavra, eu quero que vocês se dediquem na palavra, eu quero que vocês tenham um relacionamento com a palavra. Por quê? Porque eu sei que se vocês amarem isso, se vocês se dedicarem nisso, vocês vão crescer, vão romper, e aí é questão de cura, libertação, prosperidade, tudo isso vai vir a reboque. Vai vir a reboque. Terceiro lugar, como é que eu posso marcar positivamente e de maneira única a vida de uma pessoa? Que mais que Paulo fala? Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Outra forma de marcarmos uma pessoa é tendo uma conduta cristã, querido. Isso também isso também está ligado ao ensino. Porém, aqui já não é mais um ensino só de palavras. Aqui está ligado ao ensino com a própria vida, né? É ter uma conduta cristã que reflete o caráter de Cristo e fala mais alto que as nossas palavras. Isso marca a vida das pessoas. Quando eu tenho uma conduta cristã, quando eu ando semelhante a Cristo, eu tenho um caráter de Cristo, reflito o caráter de Cristo, as pessoas olham para a minha vida, isso marca a vida delas. Sabe, queridos, eu tenho muitas coisas que eu preciso avançar, preciso crescer, preciso melhorar, todos nós estamos num processo. Até eu costumo dizer aqui, se você ainda não ouviu, ouça agora. Maturidade cristã não está só ligado ao conhecimento bíblico, mas está ligado a nós sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Isso é ser maduro. Uma pessoa falar que é madura espiritualmente, mas ela só tem conhecimento bíblico, e ela não reflete o caráter de Cristo, isso não é maturidade. Maturidade, queridos, é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E eu tenho uma das alegrias no meu coração, queridos, como pastor, porque eu sei que eu tenho muitas falhas a serem corrigidas, coisas que eu preciso mudar, mas eu já ouvi de diversas pessoas algo que alegra o meu coração, sobre
algo que diz respeito ao meu caráter, sobre integridade. Fala, pastor, o senhor é uma pessoa íntegra. Por que isso alegra o meu coração, queridos? Porque eu tenho no fundo do meu coração um desejo tão tremendo de honrar a Deus. E eu me alegro quando as pessoas falam, pastor, o senhor, dá para a gente ver que o senhor é uma pessoa íntegra. E eu vejo que isso é fundamental também, porque infelizmente eu vejo muitos líderes que às vezes pode até ministra muito bem, administra muito bem, faz muitas coisas muito bem, mas às vezes no quesito integridade, está faltando um quesito integridade. E eu me lembro, quando fala de integridade, eu me lembro daquela passagem de Jó, que nós lemos aí, logo no começo do livro de Jó, quando o próprio Deus dá testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, teme a Deus, se desvia do mal. Por que isso me alegra, queridos? Porque eu sei que tem pessoas olhando para a minha vida, e o meu caráter tem refletido o caráter de Cristo, e isso marca a vida das pessoas, positivamente. Amém, queridos? Então, uma outra maneira de marcar a vida das pessoas é através da nossa conduta. A nossa conduta como cristão, como a gente tem andado, que tem saído da nossa boca, o nosso comportamento, não é aqui dentro só, lá fora, tem marcado a vida das pessoas positivamente. Amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, como é que eu posso marcar? Tendo uma vida com propósito. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu propósito. Quando a gente fala em propósito, queridos, a gente fala do objetivo da nossa vida. Aquilo que a gente tem buscado alcançar, o que dá sentido à nossa vida. O propósito de nossa vida tem marcado, tem inspirado outras pessoas a se renderem a Deus e também a estarem dispostas a entregarem tudo o que tem para servir o reino de Deus. Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas identificam o nosso propósito. Quando ela olha para a minha vida, se eu perguntar para os meus discípulos, se eu perguntar para a minha esposa, se eu perguntar para as minhas ovelhas aqui, você sabe qual é o propósito da vida do pastor Alexandre? Qual que é o propósito da vida do pastor Alexandre? Será que eles vão conseguir identificar? O propósito, você sabe qual é o propósito da vida do pastor? O propósito da vida do pastor, que eu saiba, o maior propósito da vida dele é comprar uma caminhonete. O maior propósito da vida dele é comprar uma casa, uma caminhonete, quer viajar, né? O maior propósito da vida dele é construir uma igreja grande, ter um monte de pessoas, ser famoso. Esse é o maior propósito da vida dele. Será que minhas ovelhas vão falar? Será que é esse o propósito que as minhas ovelhas vão falar? Amanda diz que sim. E aí? As pessoas que olham para você, elas podem dizer o propósito da sua vida? Elas olharem para você, Carlos, eu olhar para o Carlos e falar, o propósito da vida do Carlos é vender muito gás. Qual que é o propósito da sua vida? E não é qual que é o propósito. A questão é, as pessoas podem olhar para a sua vida, para a sua conduta e identificam esse propósito. Um propósito, queridos, não é só identificar, é um propósito que inspira as pessoas e que leva elas a desejarem servir o mesmo Deus. Que leva elas, como eu disse aqui, né, a estarem dispostas também a entregar tudo que tem para servir o mesmo Deus. Inspira essas pessoas a se renderem a Deus também. Nossa, eu olho para a vida do pastor, o propósito da vida dele, como ele abre mão, como ele é abnegado, como ele se dedica, como ele faz. Nossa, isso me inspira a buscar Deus, isso me inspira a querer mais de Deus, isso me inspira a querer me achegar mais a Deus, isso me inspira a abrir mão, isso me inspira a parar de andar embaraçado com as coisas dessa vida, isso me inspira a ser mais dedicado a Deus, isso me inspira. As pessoas podem. Não é surpresa para ninguém aqui que eu sempre cito, né, um pastor que eu admiro, além do nosso pastor principal, o pastor Eibe, um pastor que eu admiro pelo ministério, como pessoa, como caráter, o pastor Luciano Subirá. Eu olho para a vida daquele homem, eu me inspiro.
de dedicação, de sabedoria, de vida de santidade, de trabalho. É um homem que me inspira. Que quando eu olho para a vida dele, eu falo como eu preciso crescer, como eu quero crescer, como eu quero avançar. Eu olho para essas pessoas e me inspiro. Eu preciso olhar em pessoas maiores, melhores, e eu me inspiro nessa pessoa para que eu cresça mais. E quando eu olho para essa pessoa, eu falo, meu Deus, eu preciso avançar muito mais, me dedicar muito mais, abrir mão muito mais, ser muito... Eu me inspiro em pessoas. Ah, quer dizer que está baseado no homem? Não, para essa conversa fiada. Não é baseado no homem. O próprio apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas nós temos referências que são homens e mulheres humanos. Pessoas, homens e mulheres de Deus, que nós podemos e devemos sim nos inspirar em pessoas. Amém, queridos? Mas a gente marca a vida de outros, quando as pessoas olham para nós, identificam o nosso propósito. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você tem seguido de perto o meu propósito. Ou seja, Timóteo sabia do propósito da vida de Paulo. Outra coisa, que Paulo fala para Timóteo, mas você tem seguido de perto a minha fé. A minha fé. Quando falamos de fé, queridos, a gente fala de confiar. Eu quero que você guarde isso. Quando a gente fala de fé, fé. Quando a gente fala de fé, fé é confiar, obedecer e descansar nos cuidados de Deus. Eu quero me alegrar aqui, só me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro num live que eu fui, e eu vi uma das minhas ovelhas, posso dizer que é discípulo meu também, né? Uma das minhas ovelhas falando isso. Eu acredito que deva ter aprendido comigo, que foi o Otair. Num dos lives eu vi ele citando essa definição de fé: confiar, obedecer e descansar. Aí eu fiquei pensando, olha só, a gente marca a vida das pessoas ensinando. E eu vi, foi comigo que você aprendeu, Thaí? Ou foi, às vezes, com outra pessoa? Então é tão gostoso quando algo que você ensinou e você vê que aquilo marcou. Mas enfim, agora eu não estou falando do ensino, eu estou falando de fé. A gente marcar com fé. E fé, a gente confia, a gente obedece e a gente descansa. A nossa fé tem inspirado outras pessoas a confiar em Deus? A minha fé tem inspirado outras pessoas a andar em obediência à palavra de Deus? Tem inspirado outras pessoas a descansar em Deus, né? Dependendo das circunstâncias, sabendo que Ele tem cuidado de nós. As pessoas podem olhar para mim, podem olhar para você, se inspirar, falar, olha, a fé da Marília me inspira a confiar. A fé da Marília me inspira a ser uma pessoa obediente e descansar em Deus, sabendo que Deus tem cuidado de mim. Olha a fé dessa mulher. Isso aí não precisa ser um líder, queridos. Não é ser um líder, é o líder que... Não, é qualquer pessoa de fé. Até o novo convertido. Você quer ver uma coisa? Há tempos atrás, uma pessoa, ele não está aqui conosco hoje, ele está se resguardando por causa da saúde, principalmente nesse tempo, mas uma pessoa que eu olhava por uma postura dele e estava me inspirando fé, me animava, era o nosso irmão Ademir, o esposo da irmã Fátima. Eu olhava para aquele homem, apesar de ter passado aquela situação, estado de câncer, que pelos médicos estava desenganado, mas olhava para o irmão Ademir, não, Deus já me curou, e eu falo para o médico que Deus já me curou. E eu falo, meu Deus é poderoso, Deus me curou. E o irmão Ademir, novo convertido. E a postura daquele homem, e o jeito que você conversava com ele sempre falando, em tempos, eu como pastor, em tempos que às vezes eu estava meio abatido, eu olhava para a vida do irmão Ademir, ele me encorajava. Falei, que fé é essa? O irmão Ademir me encorajou muitas vezes com a fé dele, como ele permanece nessa fé, e está aí o resultado, foi curado. Está enfrentando algumas outras lutas, adversidades, mas ele permanece na mesma fé. Então teve pessoas assim simples, que às vezes nem lidera nada, vamos dizer, não é um líder, não é uma pessoa em evidência, em destaque, mas tem uma fé,
Tem pessoas que eu sento para conversar que não dá vontade de parar, te inspira. Eu amo falar da palavra de Deus. Tem pessoas que você conversa, queridos, que é uma pessoa cheia de fé. Oh, mas glória a Deus, e assim, às vezes está passando lutas, está passando por dificuldades, por adversidades, mas você vai conversar com aquela pessoa, você só vê palavra de gratidão, de fé na boca dela, de encorajamento. Isso é maravilhoso. A nossa fé tem marcado a vida das pessoas, tem inspirado outras pessoas a querer essa fé, a desejar buscar essa fé, a confiar em Deus, a descansar em Deus. Elas podem olhar, como Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você tem seguido de perto a minha fé, você tem visto a minha fé, Timóteo. Nossa fé está assim também, queridos. Eu citei aqui da minha mãe na fé, né? A menina que me ganhou para Cristo Jesus. Uma das coisas que me marcou foi isso. Eu lembro que eu estudava com ela, eu lembro que ela me contava de diversos problemas que ela passava na sua casa, mas eu nunca via aquela menina triste. Sempre com um sorriso, sempre me dando palavras de encorajamento. Eu passava muitas adversidades em casa, meu pai tinha problema com o alcoolismo, tinha tribulação direta em casa, se não dizer todo dia, muita luta, e quando eu ia para a escola, eu encontrava aquela menina, ela me dava palavras, não é de ficar falando a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não, mas a presença dela, as palavras dela, me inspirava, me trazia paz, e eu falava: como é que ela pode? Como é que pode? E aqui, queridos, é onde eu entro o testemunho. Aquilo me fez ir para a igreja, porque o que eu vi na vida dela, eu falei: eu quero isso para mim também, eu quero isso para a minha vida, e me fez ir para a igreja, porque o que eu vi na vida dela, eu queria na minha vida também, aquela fé. Não vi ela murmurando, não vi ela reclamando, ao contrário, ela sempre falando: ô bênção, com um sorriso no rosto, abraçando, e eu contando meus problemas, despejando os meus problemas, que às vezes não era nem perto, de repente, do que ela passava, mas ela sempre ali na fé, sempre encorajando, sempre com um sorriso. Falei: que é isso? E olha aqui, queridos, essa é a fé que Deus tem para mim e para você, essa é a alegria que Deus tem para mim e para você, essa é a paz que Deus tem para mim e para você, incircunstancial. Em sétimo lugar, nós estamos encerrando. Como é que eu marco a vida da pessoa? Eu só tenho que terminar esse verso 10, querido. Andando em amor. Paulo fala para Timóteo: você tem seguido de perto o meu amor, Timóteo. Andar em amor, queridos, é não buscar os seus próprios interesses, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém deve buscar os seus interesses, mas sim os dos outros. 1 Coríntios 13, 5 diz: e este é o amor, né? Que a gente não venha buscar o nosso interesse, mas o interesse, ninguém deve buscar os seus próprios interesses. Andar em amor é quando a gente anda, queridos, não buscando o nosso interesse, mas os interesses dos outros, os interesses do reino de Deus, como diz em Mateus 6, para que a gente possa marcar a vida das pessoas dessa forma, a gente precisa ter uma vida abnegada, uma vida que renuncia muitas vezes às nossas próprias vontades, em função de abençoar outras vidas, em função do reino de Deus. A gente marca a vida de outras pessoas quando a gente abre mão. Olha aqui, pastor, quero repetir essa frase. Olha aqui, pessoal em casa também. A gente vai marcar de maneira profunda a vida de outras pessoas quando a gente abrir mão da nossa vida. Quando a gente abrir mão da nossa própria vida e passar a viver para Deus, a nossa vida vai começar a frutificar. Frutificar. E vai marcar a vida de milhares. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai continuar ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Eu já contei aqui também diversas vezes uma experiência. Quando eu estava em casa, não estava bem, preocupado com os meus problemas, muitos problemas, numa madrugada, e foi aonde eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava precisando de ajuda na madrugada, e eu saí para ajudar essa pessoa,
E naquele dia Deus ministrou o meu coração, Tiago, dessa forma, falou: Alexandre, você não vai ajudar ninguém enquanto você continuar preocupado com você mesmo. Enquanto você continuar preocupado com seus problemas, você não vai conseguir ajudar ninguém. Cuida das minhas ovelhas enquanto eu cuido de você. Andar em amor. E por último, Timóteo, você tem seguido de perto a minha perseverança. Ser perseverante, queridos, é sermos constantes em nossas ações, é não desistirmos mediante as dificuldades. Se assim formos, nós vamos colher os frutos das nossas ações e vamos inspirar outras pessoas também a serem perseverantes, a não desistir. Gálatas 6:9, um texto que diz assim: não se cansem de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Hebreus 6:12, imitem. Novamente falando, é para você olhar para outras pessoas, não é, olha para Jesus, não, é para olhar para outras pessoas que têm refletido o caráter de Cristo. Imitem aqueles que por meio da fé e da perseverança alcançam as promessas de Deus. Imitem, olhem para eles, se espelhem neles, né? Essas pessoas que têm marcado as suas vidas, imita essas pessoas. Amém, queridos? Dessa forma, a gente marca a vida das pessoas. Para concluir, eu quero dizer, é maravilhoso, sabemos que a gente pode ser instrumentos de Deus, para marcar, queridos, de maneira positiva, de maneira única a vida das pessoas, e levar essas pessoas a desfrutar uma vida plena em Cristo, e por fim, sermos canais de Deus para conduzir essas pessoas à vida eterna. Isso é maravilhoso. Amém? Nós temos marcado aí a vida das pessoas, assim como você foi marcado, você tem marcado a vida de outros, queridos? Deus nos chamou para ser luz, para ser sal. Deus nos chamou para marcar a vida de outras pessoas. Amém? Eu quero que você fique de pé, nós vamos encerrar. Glória a Deus. Quero fazer 2 orações com convicção para marcar a sua vida agora. A sua vida, a vida dos amados que estão em casa. Primeiro eu quero fazer a primeira oração, agradecendo por essa palavra. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O pessoal em casa também pode fechar os olhos e só ouça. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Quero que você preste atenção na oração para você concordar com um amém, queridos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. E nesse momento especial eu quero agradecer ao Senhor por todas aquelas pessoas que foram usadas por Ti para marcar as nossas vidas. Pessoas que foram chaves em nossas vidas. Obrigado pela vida delas, Pai. Abençoa elas, guarda elas. Nós não sabemos como elas estão hoje. Se elas estão, às vezes, bem. Se elas estão firmes com o Senhor. Aonde quer que elas estiverem. E como elas estiverem, Pai, abençoa elas agora. Cura, liberta, restaura, fortalece. E que elas continuem a serem instrumentos nas Tuas mãos para marcar outras vidas, assim como marcaram as nossas vidas. Nós abençoamos elas, Pai. E nós somos gratos a Ti, por todas essas vidas que nos marcaram. Obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão. Mas não só isso, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas. O Senhor nos deu o poder e capacidade para marcar outras vidas. Usa as nossas vidas para marcar outras pessoas, com a nossa conduta, ensinando elas, Pai, sendo um testemunho de Cristo em suas vidas, com uma fé inspiradora, com um propósito que leve elas a desejar Te servir, abrir mão de tudo que for preciso para ter mais do Senhor.
Pai, com a nossa paciência, sendo paciente, Pai, andando em amor, sendo pessoas perseverantes. Pai, usa as nossas vidas para marcar outras vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma última oração com vocês, pelas pessoas que estão em casa também. Queridos, eu quero orar por todos vocês. Quero orar pela saúde de vocês. Quero orar para quem está precisando de uma provisão, seja uma direção de Deus ou uma provisão de Deus. Eu quero que você faça assim com as suas mãos, seja você ou seja a sua família, ou alguém da família, eu quero orar por você. Você que está em casa também, querido, em nome de Jesus, eu quero fazer isso porque eu creio no poder da oração. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos e receba essa oração. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor, e nesse momento, como autoridade do Senhor, eu quero declarar a cura sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão aqui acometidos de alguma enfermidade. Eu quero pedir que o Senhor agora visite eles. O Senhor nos deu poder e autoridade para curar. Cura agora, Pai, toda enfermidade em seu corpo, que saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, seja células cancerígenas, seja doença nos ossos, no sangue, nos nervos, aonde quer que estiver alojada, saia no nome de Jesus. Seja na cabeça, seja nas pernas, seja nas costas, nos braços, aonde quer que estiver, saia em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer, saia, ser curado em nome de Jesus. Aqueles que estão precisando de uma provisão do Senhor, Pai, abre portas, dá essa provisão que os teus filhos estão necessitando, dá a sabedoria e a direção que eles vieram buscar neste dia, nesta hora, direciona eles, Pai, aqueles que entraram aqui, aqueles que estão ouvindo essa palavra, estavam desanimados, desencorajados, desesperançados, renova eles agora, dá um novo ânimo, restaura a alegria de te servir, de te pertencer, restaura o ânimo deles, restaura a saúde e a alegria deles. Pai, abençoa eles, abençoa a sua casa, aqueles que vieram buscar pelo seu casamento, Pai, abençoa o casamento deles, dá sabedoria para que eles sejam, Pai, o marido que o Senhor criou eles para ser, a esposa que o Senhor os criou para ser, os filhos. E abençoa, Pai, não permita que esse casamento, não permita que essa família venha a ser destruída. Pai, age, coloca a pessoa em seus caminhos agora, direciona eles, mas não permita que essa família seja destruída, e que eles possam vir a dar testemunho da restauração que o Senhor fez na família deles, no casamento deles. Abençoa aqueles que precisam do emprego, abençoa aqueles que precisam de uma provisão financeira, em nome de Jesus, e aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, Pai, que eles venham te conhecer agora em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha se revelar, o Senhor venha se revelar a eles, venha se descortinar, a palavra do Senhor alcance eles agora, a salvação do Senhor alcance eles agora, eles venham ser salvos, curados, sarados, libertos, a vida deles passe a ser do Senhor, e o Senhor passe a ser o dono e o salvador deles, e agora venha inundar em seus corações a sua alegria, a sua paz, a esperança e a certeza da vitória, venha tomar conta de suas vidas agora, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero despedir vocês, vou orar despedindo, e eu quero que você vá embora com essa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, e que você vá ardendo no seu coração, Pai, eu quero marcar vidas, e aproveite cada oportunidade para que você venha marcar vidas, seja no açougue, seja na barbearia, seja no lazer, seja viajando, seja no seu trabalho, no meio da família, aonde quer que você estiver, dê uma oportunidade, dê uma brecha, marque a vida das pessoas, marque a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz, assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém?
e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.